Boa tarde, hoje vamos começar falando sobre a água. Então, a água é fundamental para o planeta. Nela surgiram as primeiras formas de vida e, a partir dessas, organizaram-se as formas terrestres, que somente conseguiram sobreviver na medida em que puderam desenvolver mecanismos que lhes permitiram retirar a água do meio e retê-las em seus próprios organismos. A evolução dos seres vivos sempre foi dependente da água. A água é o mais crítico e importante elemento para a vida humana. Compõe de 60 a 70% do nosso peso corporal. Regula a nossa temperatura interna e é essencial para todas as funções orgânicas. Em média, nosso organismo precisa de 4 litros de água por dia. A água também é usada para preparar mamadeiras, comidas e sucos. Por isso, temos que garantir uma água segura, com qualidade, pura e cristalina. Existe uma falsa ideia de que os recursos hídricos são infinitos. Realmente há muita água no planeta, mas menos de 3% da água do mundo é doce, da qual mais de 99% apresenta-se congelada nas regiões polares ou em rios e lagos subterrâneos, o que dificulta sua utilização pelo homem. Então, nessa imagem vocês vão ver um gráfico de pizza, no qual o primeiro gráfico embaixo mostra a quantidade de água salgada de 97,5% e apenas 2,5% é água doce, que é o que nós consumimos. E o gráfico de pizza acima mostra a porcentagem, que 69,8% estão congeladas nas calotas polares. As águas subterrâneas são 29%, 0,3% são de rios e lagos e 0,9% são outros. Vamos aprender sobre as adaptações vegetais e animais. Nós temos agora a imagem de um cacto, no qual o seu caule tem adaptações que ele se encolhe, diminuem e tem presença de cutícula para diminuir a evaporação da água. Nós temos a imagem de alguns répteis, tartaruga, camaleão, jacaré, e eles sofreram adaptações também, porque eles eram aquáticos, e a sua pele criou uma queratina que deixa ela grossa, e reveste, e dessa forma evita a perca de água do seu corpo. É uma pele impermeável. Falando um pouco da utilização da água, a importância dos rios para a geração de energia. Os rios são as principais fontes de obtenção de água para o abastecimento das sociedades e também dos animais. É deles que retiramos a água que usamos para beber, lavar, irrigar, cozinhar, fazer a higiene pessoal, dentre outras aplicações importantes. A produção de energia elétrica por meio de usinas hidrelétricas é outra importante contribuição dos rios. A utilização dos rios na geração de energia ocorre com a construção de usinas hidrelétricas em determinados trechos de seu curso. Nem todos os rios são propícios a abrigar tais usinas. Isso é porque é necessária a existência de desníveis, fator que favorece a implantação de quedas artificiais. Então, por esta razão, a gente escolhe rios que eles têm bastante quedas e ganha velocidade para girar as turbinas da usina, como aí na imagem, Faz um paredão, fecha uma grande quantidade de água para depois ter a queda. Aprendendo um pouco mais sobre o ciclo da água, nós temos a água do rio, a água dos lençóis freáticos, que fica embaixo do solo, as plantas transpiram. Toda essa água, ela evapora com o calor do sol. Elas condensam em forma de nuvens e se precipitam em forma de chuva, infiltrando no solo e dando água para as plantas e alimentando os rios. Bom, vamos falar agora sobre os estados físicos da água. Então, nesta imagem, nós temos a água no seu estado líquido
E aí o processo 1 é de vaporização, né? Que ela aquece e ela vai para o seu estado gasoso, que é o das nuvens, né? No caso. Aí ela se liquefaz, chove, que é o processo 2, que ela volta em forma de água líquida, certo? Nós temos o processo 3, que é a água congelada, e ela diretamente se transforma em gás, então isso se chama sublimação. E o último processo é quando o estado gasoso e congela, então é a ressublimação, em forma de neve, né, ou gelo. Então aqui está explicando um pouco sobre o estado líquido, que é a maior parte do planeta, que a gente encontra em rios, lagos e oceanos. O estado sólido, que a água possui forma, como por exemplo os cubos de gelo. E o estado gasoso, que as partículas de água encontram-se bem afastadas umas das outras. Por isso, não possui forma definida, no caso das nuvens e tudo mais. Então, nós temos 5 processos de mudanças de estado físico da água. A fusão, que é a mudança do estado sólido para o líquido. Então, tem uma certa temperatura, que é onde derrete. Nós temos a vaporização, que é o estado líquido para o gasoso. Então, tem o ponto de ebulição, no qual ela ferve e vira gás. Nós temos a solidificação, que é a mudança do estado líquido para o estado sólido, que é quando chega a 0 graus, né? Se transforma em cubos de gelo. Nós temos a liquefação, que é chamada de condensação também, que é a mudança do estado gasoso para o líquido, e sublimação do estado sólido para o gasoso. Aprendendo um pouco mais sobre composição e propriedades da água, vocês estão vendo uma molécula de água, no qual a maior vermelha é o oxigênio, e ele é unido a 2 moléculas positivas de hidrogênio. Então, eles têm cargas diferentes para continuarem unidos. Então, a água é composta por 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Para formar a molécula é necessário 2 átomos de hidrogênio e apenas uma de oxigênio. Então, a água apresenta algumas propriedades físicas. Ela tem uma tensão superficial, que é como se tivesse uma película envolvendo, no qual segura e dá um formato. Nessa forma, ela cria algumas forças, como a capilaridade, que dá a propriedade física de subir e descer de tubos. Nós temos o empuxo, que é a força exercida de algum objeto que está sobre a água, então afasta-se a água, mas o objeto não se afunda. Esse processo se chama empuxo. Nós sabemos que as suas principais propriedades que se destaca é que ela dissolve uma grande variedade de substâncias. Então, por isso, a água é chamada de um solvente universal. E falando sobre o tratamento da água, nós temos as etapas que começa com a captação, né? Que capta as águas dos mananciais, rios, lagos, fontes subterrâneas de água doce, em seu estado natural, onde vai reter resíduos sólidos maiores, como galhos, lixos, entre outros. O próximo é a adução, que a água é conduzida por meio de bombas para a estação de tratamento. E aí a coagulação é onde purezas bem pequenas e leves adiciona-se sulfato de alumínio e aí ele, ele coagula junto a essas partículas menores. E a floculação tem a adição do coagulante e a água ela vai ser agitada mecanicamente, aonde esses flocos vão ficando maiores, vão se juntando, se tornando mais pesados e eles vão para o fundo do tanque. A decantação é a continuação, né? Que é onde essas partículas, esses flocos, eles se sedimentaram embaixo do tanque, separa a água limpa e se retira esse lodo todo que formou embaixo e coloca em aterros sanitários. Passa pela filtragem, né? Que é formado com camadas de areia grossa, fina, cascalho, pedregulho e carvão. Então, esses materiais naturais, eles potencializam segurando esses flocos
Qualquer partícula que passar vai ser filtrada neste momento. E após alcalinização, desinfecção e fluoretação. São as principais etapas, né? Que é o tratamento da água, pois garante a eliminação de vírus e bactérias. Primeiro, você corrige o pH da água, depois adiciona cloro, ozônio para total eliminação de micro-organismos. E por fim, vem a reservação, que é armazenada em reservatórios espalhados pela cidade, onde vai ser distribuída à população.